Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento, nos faça compreender as verdades divinas. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, arrimo da nossa sorte. O Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é a provisão de nossas vidas, a nossa paz. O Senhor é o nosso tudo. E aqui estamos nós, meu Senhor, nessa noite de domingo. Já estivemos aqui pela manhã como pessoas obedientes ao teu mandamento, como pessoas que já compreenderam a necessidade de considerar o domingo o dia do Senhor, e não apenas considerá-lo o dia do Senhor, mas honrá-lo. Como diz a tua palavra, nesse dia nós não podemos fazer a nossa própria vontade, não podemos seguir os nossos próprios caminhos, mas é um dia que nós devemos dedicar por inteiro a Deus. Por isso retornamos agora à noite e queremos mais uma vez ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos crescer na tua graça, no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então fala-nos nessa noite, fala ao nosso espírito, fala ao teu povo, às ovelhas do teu rebanho, aos teus filhos amados. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a tua palavra nessa noite com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de ti, meu Deus. Não é uma capacidade da minha carne. Na minha carne eu não teria capacidade alguma, mas é o Senhor quem capacita os teus escolhidos. Por isso eu não me canso de dizer: a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus soberano. E que tudo que for proclamado aqui nessa noite, Senhor, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o amadurecimento espiritual da tua igreja, dos teus santos. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Deus primeiro nos criou nos céus. Deus criou o nosso espírito, a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos seres espirituais. A nossa verdadeira identidade é de um espírito. Só que Deus, quando nos criou como seres espirituais, Deus já tinha um plano, que era que nós viéssemos a governar sobre toda a sua criação. Por isso que Deus nos predestinou essa terra. Deus nos revestiu de carne, Ele nos deu uma forma humana, e tudo isso Deus fez com um propósito: que todos nós que somos filhos de Deus pudéssemos tomar conta da sua criação. Você veja que aqui, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 8, diz assim: depois que Deus deu forma ao homem, o primeiro filho de Deus a receber forma humana foi Adão. Então ele diz:
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O homem que Deus havia dado forma, que havia assumido um corpo de carne, Deus o colocou lá no jardim. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, quando Deus coloca Adão e Eva no paraíso, Deus entrega a Adão e Eva, meus irmãos, uma natureza paradisíaca, prontinha, uma coisa maravilhosa, tudo perfeito, tudo espetacular. Não havia poluição, não havia animais depredando o homem, nem o homem depredando o animal. Havia provisão para todas as necessidades do homem, uma coisa tremenda. E Deus fez mais. Deus deu ao homem o direito de se beneficiar de todo esse paraíso maravilhoso que Deus havia criado, mas com uma ressalva. Deus diz: você pode se beneficiar de tudo, mas você agora tem a responsabilidade de cuidar, de preservar, de perpetuar tudo aquilo que eu criei. Então veja que aqui se configura de um modo muito claro, muito transparente, a condição do homem como mordomo de Deus, como administrador da criação do Pai. Deus nos colocou neste mundo com esta função. Eu tenho esta função, você tem esta função. Nós somos mordomos de Deus. Eu disse no culto de hoje de manhã aqui na igreja que um mordomo é uma pessoa de confiança, né, que recebe a responsabilidade de dirigir a casa, de administrar. É o administrador, é quem administra alguma coisa. Ele não é o dono da casa, não é o dono. Mas o dono da casa, ele confia tudo àquela pessoa para que ela cuide, para que ela zele, para que ela preserve, para que ela desenvolva tudo que ele está pondo nas mãos dele, né? As suas terras, as suas joias, o seu dinheiro, né? Os seus funcionários. O mordomo, ele cuida da alimentação da família, ele cuida da educação dos filhos daquela pessoa, ele administra tudo. Ele é o administrador de tudo. Então eu disse aqui que o mordomo, ele tem que ter uma consciência muito grande de que nada daquilo é dele. Nada pertence a ele. Porque se ele começar a se sentir dono de tudo, se ele começar a se sentir dono dos bens que pertencem ao seu Senhor, sem sombra de dúvida, ele vai trair o seu Senhor. Ele vai trair o seu Senhor. Se ele deixar de cuidar com zelo, de cuidar com fidelidade, de todos aqueles bens que o Senhor lhe confiou, ele vai indubitavelmente se tornar um mordomo infiel. Então esse é o primeiro ponto. Eu quero mostrar aqui com a Bíblia na mão um exemplo de um mordomo para vocês. Eu mostrei de manhã um exemplo, quero mostrar agora outro. Aqui em Gênesis, capítulo 39, Gênesis 39, por favor, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 39, versículo 1 em diante. Então, deixe-me ler. Diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que os tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Você vê? Potifar
vendo o caráter de José, vendo a sua fidelidade, era um escravo, foi comprado como escravo, mas Deus era com ele. Então, mesmo numa situação adversa, mesmo num país estranho, mesmo numa condição terrível de um escravo, ele era um homem fiel, ele era um homem de uma conduta ilibada. Então, à medida que Potifar foi percebendo isso, ele foi pouco a pouco dando responsabilidades a José, ele foi confiando em José, até que colocou José como mordomo de sua casa. Passou às mãos de José tudo que ele possuía, tudo está aqui, ó. Olha, irmãos, amados de Deus, eu fico olhando isso aqui e vejo, e queria que você visse também, o método que Deus emprega para edificar a cada um de nós. Olha como Deus age para edificar a nossa vida. Deus dá a cada um de nós trabalho para realizar, cada um de nós recebe funções, cada um de nós tem, algo que Deus dá para realizar, e Deus também coloca pessoas diante de nós a quem nós temos que obedecer. Está aqui, ó. Porque primeiro Deus nos testa como servo, antes de ele nos promover a governantes. Primeiro José foi testado como servo, mas depois terminou como o quê? Governador do Egito, não foi isso? Então, antes de Deus permitir que você exerça uma autoridade sobre qualquer pessoa, você primeiro vai ter que se submeter à autoridade, você vai ter que primeiro aprender a obedecer. Esse é o método que Deus utiliza. Bom, eu disse aqui no culto da manhã, que quando você se conscientiza de que você é um mordomo de Deus, você passa a ter um senso tão grande daquilo que é sagrado, você passa a ter esse senso que você não consegue mais fazer distinção entre o que é espiritual e o que é material. Porque você sabe que tem pessoas que faz distinção. Na hora que você passa a ter um senso de que você é mordomo de Deus, que tudo que você tem pertence a Deus, tudo que você é pertence a Deus, nada é nosso, nós não temos nada, nós não possuímos nada, Deus é que é o dono de todo ouro, de toda prata, é Deus que te colocou aqui nesse mundo, nós somos completamente dependentes de Deus, não fomos nós que decidimos entrar nessa terra, nós não escolhemos o dia que ia nascer, a cidade que ia nascer, o país que ia nascer, não escolhemos os nossos pais, nós não escolhemos a língua que nós iríamos falar, Deus determinou tudo, tudo determinado por Deus. Então, quando eu tenho esse senso, de que sou mordomo de Deus, eu passo a ter também um senso muito grande do sagrado. Tudo para mim passa a ser espiritual, tudo passa a ser sagrado, porque tem gente, você sabe, que acha, por exemplo, que a oração é espiritual. Orar é espiritual. Cantar louvores a Deus na igreja, como nós acabamos de cantar, é espiritual. Mas acha que ofertar a Deus é material. Acha que ajudar na lavagem do templo, acha que fazer qualquer coisa em prol da obra, desde que não seja uma coisa relacionada à oração, relacionada à pregação, relacionada ao estudo bíblico, já acha que é uma coisa material. E é por isso que muitas das vezes, quando chega na hora do ofertório da igreja, tem muita gente que reage como se tivesse chegado a hora do recreio. Já prestou atenção nisso? Começa o culto, louvor, adoração a Deus, aí o pastor começa a pregar a palavra de Deus, daqui a pouco termina a palavra, a gente canta o louvor, aí o pastor diz, agora vamos ofertar a Deus, agora vamos fazer essa parte administrativa da igreja. Para muita gente parece que chegou a hora do recreio. Na hora da oferta, a pessoa já relaxa, a atenção já não é a mesma, tem gente que levanta para beber água, tem gente que diz, hora do recreio, deixa eu ir no banheiro fazer um pipizinho. Já observou isso? Dá uma nítida sensação para algumas pessoas que aquela hora ali é a hora do recreio, é o intervalo do culto. Só que isso é um erro tremendo. Irmãos, a hora dos dízimos e ofertas é tão espiritual quanto a hora da pregação da palavra. Olha, o apóstolo São Paulo, ele não fazia distinção entre uma coisa e outra. Paulo tratava tudo no mesmo nível de espiritualidade. Paulo considerava tudo sagrado, e eu vou mostrar para você isso. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Coríntios,
capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 4. Vamos ler do 1 ao 4. O apóstolo Paulo diz assim à igreja dos Coríntios. Ele está falando com uma igreja, está falando com pessoas convertidas, está falando com pessoas salvas. Ele diz: quanta coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aquele que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Por que eu disse que Paulo tratava tudo no mesmo nível de espiritualidade, no mesmo nível do sagrado? Porque observe o seguinte, aqui no capítulo 15, é uma sequência. Ele está dissertando sobre um assunto, né? Ele fala aqui, por exemplo, você vê o capítulo 15 inteiro, Paulo vem falando aqui das coisas profundas da revelação de Deus. Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus, ele fala sobre a sua segunda vinda. Paulo fala à igreja sobre a derrota final dos inimigos de Deus. Ele fala sobre a transformação que todos os eleitos de Deus irão sofrer. Todos vão receber um corpo glorificado. Todos vão viver eternamente com Deus. Paulo fala sobre a consumação dos séculos, sobre a consumação de todas as coisas. Pois bem, vem um clímax espiritual elevado, tremendo, maravilhoso, e de repente, nesse mesmo clímax espiritual, Paulo começa a abordar a questão do dinheiro. Ele não fez um intervalo aqui entre um assunto e outro, não fez. Paulo não parou para tomar uma água, Paulo não disse tomar um cafezinho, porque agora acabou a parte espiritual, acabou aquilo que é sagrado, para depois a gente entrar na coisa material. Não. Ele aborda tudo no mesmo tema, porque para Paulo tudo é sagrado, tudo é espiritual. Amém? Agora, eu quero mostrar para os amados que aqui nesse texto, o apóstolo São Paulo, ele fala à igreja sobre 3 aspectos da mordomia cristã. 3 aspectos importantíssimos no capítulo 16. Ele fala sobre o aspecto do dinheiro, ele fala sobre o aspecto da mordomia das oportunidades, e ele fala sobre o aspecto das pessoas. Então vamos ver o primeiro aspecto, dinheiro. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a preocupação do apóstolo São Paulo com os pobres da Judeia. O compromisso do apóstolo Paulo com a ação social na igreja, com a ação social entre os irmãos. Porque 8 anos antes dele escrever essa epístola aqui, Paulo tinha assumido um compromisso de fazer algo pelos pobres, de fazer algo por aqueles que estavam passando necessidade dentro da igreja. Ele assumiu esse compromisso junto a Pedro, junto a Tiago, junto a João, que era naquela época os líderes da igreja que estava em Jerusalém. Então, 8 anos antes, Paulo havia assumido esse compromisso. Então veja, aqui, Paulo não está falando de dízimos. Aqui o apóstolo São Paulo não está falando de ofertas normais para o mantimento da igreja local. Ele não está falando de uma oferta para pagar um aluguel, para pagar uma água, para pagar uma luz, para fazer a pintura de um templo. Não é isso. Paulo aqui está falando de uma oferta para atender às necessidades de pessoas pobres da igreja de Jerusalém. Ele está falando de uma oferta especial, ele está falando de uma oferta extraordinária para socorrer as necessidades de algumas pessoas que congregavam lá em Jerusalém, não congregavam nessa igreja. Agora, uma pergunta interessante. Por que haviam pessoas passando necessidades na igreja de Jerusalém? Mas passando necessidade a ponto de precisar do socorro financeiro de outros. Olha, tinha que ser uma necessidade extrema, absolutamente extrema. Por que isso estava acontecendo? Não é normal, não é natural isso acontecer, claro, é evidente que não.
Todos nós podemos passar problemas, enfrentar dificuldades, como nós enfrentamos, mas chegar a um ponto de ter que depender da ajuda financeira de alguém, ou existe uma causa muito justa que está provocando aquilo, ou então a pessoa está vivendo em pecado. Não era o caso aqui dos irmãos de Jerusalém. Vamos entender isso aqui. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Então diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quando é que isso aqui aconteceu? Isto aqui aconteceu logo após a morte de Estevão. Você lembra que Estevão foi apedrejado? Apedrejaram Estevão. Então, logo após a morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então, muitos judeus que haviam se convertido ao cristianismo tiveram que abandonar a cidade de Jerusalém, tiveram que abandonar os seus empregos, tiveram que abandonar os seus comércios, os seus negócios, e por causa dessa perseguição, muitos estavam passando uma extrema necessidade. A perseguição era tão grande que, se a pessoa tinha um emprego, né, e ela se convertia ao cristianismo, então o patrão dela dizia: quer dizer que você agora é negócio de Jesus, de cristão, quer dizer que agora você crê em predestinação, você crê que Deus é soberano, você crê, então você está despedido. Botava a pessoa para fora. Eles trabalhavam politicamente. Se alguém era cristão e tinha um comércio, e para ter um comércio dependia de uma licença do governo, eles faziam com que a licença fosse cassada. E fora isso, eles tiveram que fugir, porque senão morriam. Então, por esta razão, é que alguns irmãos estavam vivendo em extrema necessidade. Mas passando necessidade muito grande. E a primeira ajuda que foi enviada para a Judéia, que foi enviada para esses irmãos aqui, foi a da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia fez uma coleta especial e enviou para os pobres da Judéia através de Barnabé e Saulo. Eu vou mostrar para você. Atos capítulo 11, versículo 29 e 30. Olha o que diz. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então a primeira igreja que se mobilizou para socorrer os irmãos da Judéia foram os irmãos de Antioquia. Mas a igreja dos coríntios também ajudou. Aqui em Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 25 e 26, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, a serviço dos cristãos, né? Porque aprove a Macedônia e a Acaia. Macedônia e Acaia era a igreja dos coríntios, onde estava a igreja dos coríntios. Então ele disse: aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, o que Deus está mostrando com isso? Deus está mostrando, irmãos, que esse é o espírito que tem que haver na vida do cristão. Tem que existir na vida de um filho de Deus. Ou seja, você tem que estar pronto a ajudar mesmo aquelas pessoas que não fazem parte desta congregação. Eu sempre digo aqui na igreja, a igreja é uma só. Não existe a igreja de Fortaleza, a igreja de Natal, a igreja de Recife, como se fossem igrejas isoladas. A igreja é uma só. Se uma sofre, todos correm para socorrer a que está sofrendo. Se há um problema, né, se acontece, como nós já tivemos, nós tivemos uma vez uma enchente lá em Recife, a igreja de Recife passou extremas necessidades, e nós aqui nos coletamos, nos mobilizamos e ajudamos a igreja. Se de repente é essa igreja, é a obrigação deles lá se mobilizar e socorrer a igreja daqui. É isso que Deus está mostrando aqui. Então você veja, irmãos,
eu lembro que uma vez, acho que foi com a igreja de Recife também, nessa época, e eu estava falando com os irmãos de Natal, né, conclamando a igreja a fazer uma coleta para socorrer a igreja de Recife. E eu lembro que levantou-se uma senhora, ela estava há pouco tempo congregando conosco, e ela disse assim: pastor, eu posso falar uma coisa? Eu digo: fale, coisa que não é comum eu deixar, porque culto não é para ficar falando, debatendo. Ela disse: eu não concordo. Eu acho que cada igreja cuida de si. Nós não temos nada a ver com o que acontece em Recife, como o Recife tem nada a ver com o que acontece aqui conosco. Eu acho que é errado nós desviarmos os nossos recursos para socorrer essa igreja. Olha, meu irmão, egoísmo financeiro é um sinal cabal de carnalidade. Uma pessoa que é egoísta financeiramente, olha, isso já é um sinal de avareza. Isso é um sinal de que falta conversão. E tanto é verdade que essa pessoa nem conosco está mais. Você vê, nem conosco está mais, porque nunca se converteu à palavra de Deus, nunca se converteu à verdade de Deus. Mas vamos voltar aqui, em 1 Coríntios 16. Vamos ler o versículo 1. Paulo diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Sabe o que é que eu acho interessante disso aqui? É que o apóstolo São Paulo, o maior dos apóstolos, ele não teve nenhum constrangimento de dizer para aqueles crentes lá da igreja dos Coríntios que ele estava precisando de dinheiro, que havia uma necessidade premente de todos se mobilizarem para fazer uma grande coleta financeira para socorrer os santos. Ele sempre trata o povo de Deus de os santos, como verdadeiramente nós somos. E eu quero que você observe que o apóstolo é direto. Paulo é objetivo, até autoritário. Autoritário, pastor, de certa forma sim. Porque ele diz aqui, ó: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como eu ordenei às igrejas da Galácia. Ele disse: eu ordenei como é que se deve fazer, façam desta forma. Ele não disse: eu sugeri. Ele não disse: eu pedi um favor para a igreja. Ele disse: façam como eu ordenei que as igrejas da Galácia fizessem. Então, contribuir financeiramente é uma obrigação cristã. Como é obrigação você vir à igreja, como é obrigação você não faltar aos cultos, como é obrigação cristã você guardar o dia do Senhor, coisa que muita gente não guarda. Muita gente não guarda. Mas a palavra diz que um dia todos nós iremos prestar contas a Deus. Nós somos mordomos de Deus, irmãos. Os teus dias são de Deus. O tempo que você dispõe é Deus que está te dando esse tempo. Paulo disse que nós devíamos remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É você usar o teu tempo da melhor maneira possível. É você não desperdiçar as oportunidades. Nós vamos ver isso daqui a pouco, viu? Então, o mordomo, ele tem que submeter ao que o seu Senhor está mandando, ao que o Senhor está determinando. Ele tem que ser fiel. Olha, é exigência número 1 de Deus, a nossa fidelidade. A nossa fidelidade. Quantos estiveram aqui de manhã que não retornaram à noite? Quantos que estão aqui hoje à noite que não estiveram aqui pela manhã? Quer dizer que o guardar o dia do Senhor não tem valor? Não está na Bíblia? Não é ordenança de Deus? Claro que é ordenança de Deus. E por que muita gente não leva a sério? Por que as pessoas não se submetem a isso aqui que Deus está determinando, né? Bom, então ajudar financeiramente é uma obrigação cristã. Como é obrigação cristã não roubar, não matar, não mentir. É a mesma coisa. A palavra diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Versículo 2. Aí ele diz assim, as instruções. Olha como ele determinou a igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando
para que não se façam coletas quando eu for. Quer dizer que Paulo está dizendo que cada membro da igreja deveria vir ao culto com a sua oferta preparada ao longo da semana. Ele disse: olha, o que eu determinei foi isso. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vocês, conforme a prosperidade de cada um de vocês, vá colocando de parte, vá separando, vá preparando aquilo que você vai trazer como oferta para Deus. Está aqui, ó. Cada um de vós ponha de parte em casa. O que é que Paulo está dizendo? Separe regularmente o dinheiro que você vai ofertar a Deus. Porque, irmãos, presta atenção numa coisa. Se nós não formos sistemáticos no ofertório, nós nunca vamos ofertar. Se você ficar esperando sobrar dinheiro para poder ofertar a Deus, você nunca vai contribuir. Você nunca vai participar da assistência aos santos. Porque se todos nós fôssemos sistemáticos no ofertar, como nós éramos sistemáticos no passado, com a manutenção dos nossos vícios, com as noitadas, né? Se todos nós fôssemos sistemáticos com ofertar, como nós éramos no passado com essas coisas, a igreja de Jesus não passaria tantas necessidades. Mas não passaria mesmo. Porque no passado nós éramos sistemáticos com os vícios. Eu perguntei hoje de manhã, quem aqui fumava? Eu pergunto hoje à noite, quem aqui fumava no passado? Já levantei a minha mão. Oh, coisa horrível. O irmão Alito, eu guardei. Fumava 3 carteiras por dia, né? Perdi para você, viu, irmão? Porque quando eu falava aqui que eu fumava 2 por dia, é muita coisa. Olha, 2 carteiras de cigarro por dia é um suicídio. É querer suicidar mesmo. Graças a Deus que Deus interviu e foi por pouco tempo. Foi dos 15 aos 22 anos. Mesmo assim foram 7 anos, né? Mas ele hoje bateu o recorde. Eu fumava 3 por dia. E você sabe que uma pessoa que fuma, uma pessoa que é dependente do vício do cigarro, ela não consegue passar sem um cigarro. O vício desgraçado. Eu nunca fui viciado em nenhuma droga. Mas eu morro de pena de uma pessoa viciada em drogas. Porque se o cigarro é assim, e a droga que é muito mais forte? Então a pessoa tem que ter dinheiro para todo dia comprar o cigarro, né? Ela vira o mundo de cabeça para baixo. Se ela ficar desempregada, ela pode ficar sem comer, mas não fica sem fumar. Porque ela dá prioridade a manter o vício. Não é assim? Irmão, é terrível. Uma pessoa que todo final de semana ia para as festas. Porque uma pessoa que gosta de festa, uma pessoa que gosta de noitada, ela não vai uma vez no mês, não. Ela vai todo final de semana. É uma coisa sistemática. Você vê que os ímpios lá fora, eles começam a semana na segunda-feira trabalhando, aí já vão na expectativa de que chegue a sexta. Quando chega a quinta, já está todo mundo esquentando as mãos. Ai, chegou a quinta, mas não chega a sexta. Tomara que chegue a sexta. Porque quando chega sexta-feira, o sujeito larga o trabalho e já vai para a farra. Já tem um forró para ir, né? Já tem um samba, um pagode e não sei o quê. Sempre tem alguma coisa. Então é uma coisa que ele faz o quê? Sistematicamente. Sempre, constante, habitualmente. Ele não deixa de fazer. Se nós fôssemos tão sistemáticos no ofertar a Deus, como éramos no passado, para manter os vícios, para poder satisfazer a carne e ir para os prazeres do mundo, a igreja do Senhor nunca passaria por necessidades. Outra coisa importante aqui, Paulo diz: cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Então aqui nós temos 2 coisas importantes. Primeiro, ninguém está isento de ofertar a Deus. Ninguém. A oferta a Deus tem que ser uma coisa pessoal, tem que ser uma coisa individual. Ele diz aqui, cada um de vós. Quer dizer que Paulo esperava que cada membro da igreja individualmente participasse da oferta. Os ricos, os pobres, homens, mulheres, os maridos, as esposas, os pais, os filhos,
todos deveriam participar desta graça. Ele diz que ofertar a Deus é uma graça que Deus nos concede. É um privilégio que Deus nos concede. Tem gente que acha um privilégio ser sócio de um clube. Acha um privilégio, sou sócio do Fortaleza. Eu contribuo com Fortaleza. Acha um privilégio ir para o estádio, assistir um jogo, pagar R$15 de ingresso. Não, estou ajudando o meu clube, eu gosto muito do meu clube. Sabe? Acha um privilégio. Será que nós não achamos um privilégio sermos mantenedores da casa de Deus? Segundo lugar, a oferta deve ser justa. Ele diz, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Olha, tem que ser uma coisa justa. Quem ganha mais, tem obrigação de dar mais. Claro e evidente. Uma pessoa que ganha R$500, aproximadamente ali no nível de um salário mínimo, ela chega à igreja e ela faz um sacrifício e ela dá uma oferta de R$20. Se uma pessoa que ganha salário mínimo dá R$20 de oferta, quanto deve dar uma pessoa que ganha 5 salários mínimos? Uma pessoa que ganha R$2.000. Para ficar igual, para a coisa ser justa, para não dizer, um deu mais, o outro deu menos. Para ser justo, quanto ela deve dar? 5 vezes o que aquela deu. Ela ganha 5 vezes mais. Se um ganha salário mínimo dá 20, quem ganha 5 salários tem que no mínimo dar 100, para a oferta ser igual, para ser justa, para estar no mesmo pé de igualdade. Está aqui, conforme a sua prosperidade. Você sabe o que é que normalmente acontece? Uma grande injustiça. Às vezes a pessoa mais simples, às vezes a pessoa que menos recursos tem, é a que mais ajuda, é a que mais socorre a obra de Deus. Às vezes a pessoa mais privilegiada, às vezes a pessoa que mais tem recebido de Deus, é a que menos ajuda a casa de Deus. Porque a pessoa pensa assim, bom, a maioria dos irmãos deram R$20, R$10. Poxa, se eu meter a mão aqui e der 50, estou por cima da carne seca. E todo mundo vai olhar para mim e dizer, poxa, você viu lá? O irmão ajudou com 50, não ajudou nada, o irmão é um avarento. Ele está sendo injusto. Ele ganha 5 vezes o que o outro ganha. Viu? Então as pessoas que menos têm, as que menos posses possuem, via de regra, são as que mais socorrem a causa de Deus. Então a oferta tem que ser justa, conforme a sua prosperidade. Bom, agora vamos ver o segundo aspecto da mordomia que o apóstolo Paulo aborda aqui, as oportunidades. Eu falei de 3 aspectos, né? Então vamos ler do versículo 5 em diante. Estamos lendo primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 5 em diante. Agora Paulo diz aos irmãos, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno aí com vocês, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecoste. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Olha, isto aqui, irmãos, é a mordomia do tempo. É a necessidade de você usar o teu tempo com sabedoria. Olha, o apóstolo São Paulo, ele era tão cuidadoso com o seu tempo, como ele era cuidadoso com o uso do dinheiro. Ele tinha muito cuidado da maneira com que ele usava o tempo. Ele disse aqui, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Olha o que ele disse. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, o que é? É aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Olha, Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Deus nos concede dias de 24 horas. Como é que você usa o seu tempo? Como é que você utiliza os teus dias?
Quanto das 24 horas do dia você dedica para Deus? Quanto tempo do teu dia você dedica para ler a Bíblia? Quanto tempo do teu dia você dedica para fazer uma oração pessoal a Deus? Para fazer uma devoção ao Senhor? Para aquela coisa íntima com Deus? Quanto tempo você dedica? Pastor, eu tenho tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, eu tenho tempo para chegar em casa, tenho tempo para jantar, tenho tempo para assistir a televisão, Jornal Nacional, quando tem um futebol eu assisto futebol. Pastor, mas ler a Bíblia o senhor não sabe como é difícil, pastor. Quando eu penso em ler a Bíblia, não sei o que é que acontece, pastor, me dá um sono. Parece que a Bíblia é Valium, de 10 miligramas. Dá um sono, sabe por que dá um sono? Porque você não aproveita o teu tempo com sabedoria. A pessoa trabalha o dia inteiro, se cansa, claro que se cansa. Aí ela chega em casa, ela diz, bom, eu vou dedicar meia hora, por exemplo, para eu ler a Bíblia. No mínimo meia hora. Mas como é que ela faz? Ela chega, ela toma banho, ela quer jantar, aí ela senta no sofá da sala ou deita, aí assiste televisão, assiste novela. Ai, novela? Deus que me perdoe. Não consigo conceber um cristão assistindo novela. Novela é um vômito que a televisão despeja dentro da nossa casa. Sabe? Não veja novela, por favor. Sabe? Faz apologia ao adultério, faz apologia à prostituição, faz apologia ao homossexualismo. Via de regra, os autores de novela são pessoas incrédulas, são pessoas, sabe, que têm uma mentalidade diabólica, e isso eles tudo colocam na novela e despeja dentro da tua casa. Faz apologia a que as mulheres não sejam submissas aos homens, que os filhos se rebelem contra os pais, tudo que não presta em novela. Eu não consigo conceber um cristão se prostrando diante da televisão para assistir Big Brother. Não, gente, pelo amor de Deus. Como é que é possível? A TV Globo escolhe um monte de rapazes e moças do tipo vale tudo. Mas não é verdade ou não é? Essa semana foi preso um deles, né? Um ex-BBBB. Isso aí é BBBBB, é muito B, né? Burro, besta e o que é? Não, eu ia falar outra coisa aqui, não devia falar. Esquece. Foi preso, Éricles. Sujeito galã, sabe? Boa pinta, né? Corpo musculoso, igual o meu, assim, sabe? Atlético. Da descendência do Ronaldinho. Da mesma descendência, da mesma laia. Pego de madrugada com travesti. Como é que pode, né, rapaz? Cara bonitão, sabe? Né? As moças tudo babando pelo sujeito. E o cara, uma mente diabólica. Sabe? Saindo com travesti. Foi pego. Não quis pagar. Agrediu o travesti com soco inglês. Aquela coisa de ferro que bota aqui. Abriu a testa. Mas aí se deu mal que a polícia ia passando na hora. Né? Bom. Então eu não consigo conceber isso. Né? Então a pessoa chega em casa, assiste televisão, fala do futebol, fala de política. Aí quando dá 10h30 da noite ele diz, bom, amanhã tem que acordar cedo, amanhã é dia de branco, amanhã é dia de batalha. Deixa eu dar uma lidinha na Bíblia, vai pra cama, deita na cama. Ainda deita. Aí deita assim de lado, abre a Bíblia, aí diz, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pastor, não entendo por que eu durmo tanto. Só podia me dar uma explicação? Deixa as coisas de Deus por último. Quando o corpo já não aguenta mais. Sabe? Aí vai ler a Bíblia. Você não saber aproveitar o tempo. E você não saber administrar o tempo da maneira que Deus quer. Então, remir o tempo é você não desperdiçar as oportunidades que surgem. É você não desperdiçar o teu tempo com coisas fúteis, com coisas que não edificam, com coisas que não trazem nenhum proveito para a tua vida. Isso é remir o tempo.
Você tem remido o teu tempo? Você tem administrado os teus dias? Quanto do teu dia você dedica para Deus? Se você chegasse hoje diante de Deus e Deus dissesse, vamos prestar conta aqui. Eu te dei dias de 24 horas, me diga aqui, como é que você dividiu esse dia? Quanto das 24 horas você dedicou? 8 horas é para dormir, tá certo. Tira logo as 8. Sobraram 16. Quanto tempo você dedicou para mim? Ai, que situação, hein? Imagina você frente a frente com Deus. Ia ter gente aí que ia ficar numa situação difícil. Senhor, eu nem pensei nisso. Eu nem sabia que era necessário. Tá? Essa desculpa que muita gente dá, né? Mas volta lá. 1 Coríntios 16. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então agora Paulo comunica a essa igreja os seus planos de futuramente fazer uma viagem para ir visitar a igreja, permanecer algum tempo com os irmãos dessa igreja. Está aqui, ó. Agora é interessante, sabe? Veja isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele fazia planos. Olha, eu tenho um planejado, eu quero fazer uma viagem aí para Macedônia, mas eu não quero ver vocês apenas de passagem, eu quero permanecer algum tempo com vocês, se possível passar o inverno, e daí vocês me encaminham. Daí vocês providenciam o recurso para que eu siga o meu ministério. Mas veja, apesar dele fazer muitos planos, ele reconhece que todos os seus planos só serão realizados se o Senhor o permitir. Ele só, tudo isso eu estou planejando, mas eu tenho consciência que só se realizarão se o Senhor permitir. Tiago falou sobre isso. Tiago, o irmão na carne de Jesus, depois de Hebreus, tem a epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 13, Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante. Ele diz, encontraram todos? Ou eu estou correndo muito hoje, hein? Não? Pastor, o senhor está parecendo Felipe Massa. Dá para o senhor ir como Barrichello? Dá. Ok. Não é possível. Posso ir? Então ele diz assim: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eles estão loucos. Vocês não sabem nem o que vai suceder amanhã. Eu disse hoje de manhã o exemplo do senador Jefferson Pérez. Eu vi o homem discursar na TV Senado, no finalzinho da tarde de um dia, quando é no outro dia de manhã, à tarde, eu ligo a televisão para ver o noticiário, dá a notícia de como tinha morrido. Cheio de saúde, tranquilo, sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade. Aqui, ó. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Nós não sabemos nem o que vai suceder daqui a meia hora. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. No versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha, é se o Senhor quiser. Não é a pessoa dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me dar bem, olha, eu vou abrir uma empresa, eu vou ganhar muito dinheiro. Não. Eu tenho um plano de abrir uma empresa, eu tenho planos de iniciar um comércio, eu tenho planos de viajar para outra cidade. Mas o que é que ele diz? Se o Senhor quiser, se o Senhor, se for da vontade de Deus, não só
viveremos, como faremos isto ou aquilo. Porque se não for da vontade de Deus, você pode fazer o plano que quiser, não vai dar certo. Não vai obter êxito, meu irmão. Tudo depende de Deus. Amém? Nós estamos numa dependência total de Deus. E aqui há dois extremos que nós que somos cristãos, que nós que somos de Deus, devemos evitar. Dois extremos. Qual é o primeiro extremo? Não fazer planos. O cristão tem que fazer planos. Uma pessoa que não tem planos, olha, é uma vida sem razão de ser. Você tem que ter planos, você tem que ter um objetivo, você tem que traçar uma meta que você quer alcançar. Um navio que não tem uma rota, nenhum vento serve para ele. Porque ele não tem rota, meu irmão. Ele não sabe qual é o destino, ele não sabe onde é que ele quer chegar. Então, o cristão tem que ter planos. Planos de estudar, planos de casar, planos de ter filhos, planos de montar um negócio, sei lá, de qualquer coisa aí. Você tem que ter planos. Então, não caia nesses extremos de não fazer planos. Qual é o outro extremo, pastor? É a pessoa fazer planos e não submetê-los a Deus. São dois extremos que você não pode fazer. Um é não fazer, o outro é fazer e não submeter a Deus. Não, você tem que fazer os teus planos e dizer: Senhor, se for da tua vontade, que isso aqui se concretize. Se for da tua vontade, que aconteça conforme eu estou planejando. Se não for, que aconteça de outra forma. Mas que prevaleça a tua vontade. Amém, irmãos? Você sabe como é que ensino aí em muitos lugares? Você tem que colocar Deus no canto da parede. Você tem que determinar. E Deus deve ficar assim: não, por favor, não me coloca no canto. Coloca Deus, sangra Deus, bota a faca no pescoço. E coitadinha das pessoas, né? Imaginam que é assim. Imaginam que é dessa forma. Não veem Deus como soberano. Bom, continuando. 1 aos Coríntios, capítulo 16, volta lá. Pastor, aqui na igreja vai para lá, vem para cá, e vai aos Coríntios, e vai para Gálatas, e vai para Hebreu, e vai não sei para onde. Pois é por isso que aqui na igreja as pessoas em pouco tempo, elas manejam bem a Bíblia. Porque aí fora você diz: olha, abra em Tito. Tito? Tem na Bíblia. Né? Eu era assim. Um dia disseram para mim assim: abra em Judas. Eu digo: Judas escreveu? Aquele traidor safado, aquele sem vergonha ainda escreveu para a Bíblia. E nem sabia onde ficava Judas. Abra em Judas. Eu procurando Judas lá em Deuteronômio. Cadê Judas? Cadê Judas? Né? Nesse vai e vem, você começa a manejar bem. Já sabe onde procurar. Então vamos lá. Eu falei 1 aos Coríntios 16, versículo 8 e 9. Agora ele diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Agora Paulo está mostrando aqui a necessidade de todos nós aproveitarmos todas as oportunidades que Deus nos concede, todas as portas que Deus nos abre, principalmente para o trabalho de evangelismo. Principalmente que era o caso dele aqui. Veja que o apóstolo, ele vê a oportunidade que Deus está abrindo. Uma porta grande e oportuna para o trabalho missionário, para o trabalho de evangelismo, para o trabalho de pregação do Evangelho da Graça. Ele disse: se me abriu, ele viu. Olha, Deus abriu uma porta grande, uma oportunidade muito grande. Mas ele vê também as dificuldades. E há muitos adversários. Olha, irmãos, sempre que Deus abre uma porta para a proclamação do Evangelho, se levantam muitos adversários. Não são poucos, não. Quando nós fomos estabelecer essa igreja aqui em Fortaleza, olha,
Quem é daquela época deve lembrar. Quantos adversários se levantaram? Quantas perseguições nós passamos? E ainda continuamos passando. Viu? Nós queríamos colocar um programa de rádio, não conseguimos colocar em nenhuma rádio. Eu dizia, não é possível. Por que rádio nenhuma abre porta? Por que ninguém quer que a gente pregue? Aí um dia veio um rapaz aqui e disse, pastor, eu vou te dizer. Eu vim aqui só para dizer ao senhor. Olha, foi feita uma reunião entre os pastores, entre as igrejas que têm rádio, e eles fizeram um pacto de não abrir espaço para o senhor pregar essa palavra. Eu digo, puxa, rapaz, é mesmo? Ele disse, é. Eu digo, agora eu entendi. Por que a gente vai em tudo quanto é rádio? Não tem espaço, não tem espaço, não tem espaço, não tem espaço. E eu sabia que tinha. Aí o que é que nós fizemos? Colocamos uma rádio comunitária. Aí entramos na Anatel para pedir a concessão. Nunca conseguimos. É porque não foi da vontade de Deus. Não demorou 2 meses. Denunciaram a nossa rádio, veio a Anatel e fechou. 2 meses. Tem rádio aí que funciona uma eternidade, nunca fecharam. A nossa fechou. Então tá aqui, ó. Há muitos adversários, muitas lutas, sabe? Sempre que Deus abre uma porta, irmãos, olha, aproveita a oportunidade. Mas saiba que também vem dificuldade, também vem os obstáculos. Agora, olhe as oportunidades. Não se preocupe com os adversários. Deixa o resultado por conta de Deus, irmãos. Abraça a oportunidade. Se tem um adversário, se tem um obstáculo, se tem dificuldade, deixa o resultado final por conta de Deus. Olha, estamos nós aqui. Você está aqui. Amém? Diga glória a Deus. É assim que tem que ser. Porque tem gente, tem pessoas que ao invés de aproveitar a oportunidade, fica reclamando dos obstáculos. Fica reclamando das dificuldades. Não tem que olhar para isso, tem que aproveitar. Ah, mas tem muita dificuldade. Deixa o resultado por conta de Deus. Confia em Deus. Amém? E o terceiro aspecto que eu quero mostrar para os irmãos é o aspecto das pessoas. É o terceiro aspecto da mordomia que Paulo enfoca aqui. As pessoas. A mordomia que eu chamo dos relacionamentos. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 10 em diante. Ele diz: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha até comigo, visto que o espero com os irmãos. Versículo 12. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele e agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Versículo 13. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aí versículo 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, e que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxe refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Por que eu chamo a mordomia dos relacionamentos? Porque o apóstolo São Paulo, ele não era apenas um ganhador de almas. Não, Paulo era, acima de tudo, um fazedor de amigos.
Paulo se empenhava de uma maneira extraordinária para mobilizar as pessoas, para que elas se envolvessem com a obra de Deus. Paulo trabalhava, vamos se envolver, vamos todo mundo participar, eu quero todo mundo participando da obra. Porque, meu irmão, dinheiro e oportunidades não tem nenhum valor se não tiver pessoas. Não vale nada. O maior patrimônio de uma igreja não é ter um prédio próprio. Não é? O maior patrimônio de uma igreja são as pessoas. Esse é o maior patrimônio da igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele investiu todo o seu ministério em pessoas. Basta você observar o ministério de Jesus. Por quê? Se nós tivermos pessoas preparadas, pessoas consagradas a Deus, pessoas devotadas à causa de Deus, olha, Deus vai suprir dinheiro e oportunidades. E a obra dele vai ser realizada. Mas tem que ter pessoas, senão não adianta. Agora o que eu quero chamar a atenção, eu quero que você observe que Paulo chama cada uma das pessoas pelo nome. Qual é a importância disso, pastor? A importância é que com isso ele está demonstrando estima e respeito pelas pessoas. Está aqui, ó. Ele chama cada uma delas pelo nome. Aqui, ó. Versículo 10. Se Timóteo for, ele não diz, ó, se um obreiro for, porque em muitos lugares que eu conheço, não tratam as pessoas como pessoas, tratam como se fossem números. É como os governos da terra. Para os governos, você é apenas um número de identidade ou de CPF. Para as indústrias, você é apenas um número. Na hora que não quiser satisfeito, tira, bota outro. Você não tem nenhum valor como pessoa. Em muitas denominações aí, em muitos movimentos religiosos, as pessoas não são tratadas como pessoas. Olha, estou mandando um obreiro, sabe nem quem é, quem deixou de ser, quem é a pessoa, não tem valor, é um a mais. Não posso não. Se Timóteo for, aqui no versículo 12, acerca do irmão Apolo, olha, fala de Apolo, cita o nome de Apolo. No versículo 15, ele diz, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Versículo 17, alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico. Olha, sempre citando o nome das pessoas. Versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Agora aqui o versículo 15 tem uma coisa interessante. O apóstolo São Paulo está dizendo que as primeiras pessoas que se converteram na Acaia, lá na igreja dos Coríntios, se consagraram ao serviço dos santos. Olha, irmãos, uma família inteira se consagrando ao trabalho da igreja. Está aqui, ó. Aí Paulo pede aos irmãos que se sujeitem a esses irmãos consagrados, a esses irmãos tão dedicados à causa de Deus. Se sujeitem a eles, se submetam a eles. Eles são consagrados à causa de Deus, né? Eles são dedicados à obra do Senhor. Paulo diz aqui que pessoas assim são verdadeiras fontes de refrigério para ele e para a igreja. Eu pergunto para você nessa noite, quem é você na igreja? Fardo ou refrigério? Isso, olha, pessoas como essas são um verdadeiro refrigério para mim, Paulo disse. E para vocês, e para a igreja. São um verdadeiro refrigério. Sabe? Gente que está sempre ajudando. Gente que se dedica. Gente que se devota. Gente que, se necessário for, dá o próprio sangue em prol da causa de Deus. Gente que não mede esforço. Gente que está pronto para o que der e vier, para o que precisar. Nós temos na igreja algumas pessoas
que tem sido um verdadeiro refrigério para mim. Um verdadeiro refrigério. Viu? Eu vou citar algumas. Espero que elas não fiquem soberba, né? Que às vezes quando a gente elogia é um perigo. Olha, eu tenho um medo de elogiar muito grande, sabe? Mas eu espero que as pessoas sejam bastante maduras, espirituais, para saberem receber elogio. Por exemplo, o Érigles tem sido um verdadeiro refrigério para mim. Sabe? É dedicado, é devotado, trabalha que só um condenado. É verdade. Mas daqui a pouco, o ano que vem, ele se forma. Aí já não fica tão condenado assim, né? Melhora um pouquinho, né? Mas hoje não é fácil. Corre para a empresa, toma conta da construção dos prédios, e corre para a faculdade, e faz prova, e assiste aula, e vem. Terça-feira está aqui no seminário, vai lá, fala com o professor, dá para quebrar um galhinho aí, porque eu tenho um compromisso lá com a igreja, e vem para a igreja. Já atrasou a formatura dele em 1 ano e meio por causa disso. Quarta-feira está na igreja. Olha, ele faz faculdade. Não está fazendo um cursinho qualquer. Não é uma escola de 2º grau regular, que você pode faltar alguma aula e não tem problema nenhum. Fazendo faculdade. Então um homem desse é um verdadeiro refrigério para mim. Viu? É um refrigério muito grande. Eu sei que eu posso contar com ele a qualquer hora. Eu sei que ele vai sempre estar presente. A irmã Ruth é um verdadeiro refrigério para mim. Dedicada, devotada, sabe? Se esmera com zelo pela obra, com zelo pela causa de Deus. Agora tem uma coisa interessante aqui no versículo 16. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. O Ricardo, cadê o Ricardo? Ricardo, está lá. A Marlene, são também refrigérios para a minha alma, são refrigérios para a igreja, são pessoas dedicadas, são pessoas devotadas, viu? Eu não vou falar do nome de todo mundo não, porque senão eu vou passar o culto inteiro falando isso. Mas olha, ele pede à igreja, se sujeitem a essas pessoas, se sujeitem a elas. Sabe o que normalmente acontece na igreja de Jesus? Quando aparece uma pessoa dedicada, devotada, consagrada a Deus, ao invés das pessoas se sujeitarem, fazem oposição. Está querendo aparecer? Quem você pensa que é para dar ódio para mim? Está pensando no que da vida? Ih, fulano, olha, agora deu para ver tudo quanto é defeito, só sabe ver defeito. Tudo reclama, fica mostrando a sujeira que está a igreja. Olha, gente, vamos ajudar, está suja ali. Ao invés de gostar de ver uma pessoa com zelo, de ver uma pessoa que está preocupada em trazer a igreja limpa, as pessoas fazem oposição. O que é que o apóstolo pede? Se sujeitem a esses. Se sujeitem a essas pessoas. Cooperem com elas. Reconheçam a sua consagração e a sua dedicação ao serviço de Deus. Tem gente que fica com inveja, fica querendo puxar o tapete do outro, fica querendo criar problemas, inclusive aqui nessa igreja. Se vocês souberem os problemas que eu enfrento aqui, por causa de relacionamento, pastor, numa igreja que prega a graça, exatamente, o que é mais grave ainda. Quando devia todo mundo ser cooperador, quando devia todo mundo ter uma postura espiritual. Olha, se você soubesse o tempo que eu perco às vezes para acertar relacionamentos, sabe? Gente querendo morder o outro, gente querendo puxar o tapete. Olha, é um problema, está aqui, ó. Isso é falta de espiritualidade. Sabe? Às vezes, muito não me toque. Sabe aquela coisa? Tem gente que é não me toque. Cheio de milindres. Sabe? Muito preocupado com a honra pessoal. Muito preocupado em, sabe? Tá aqui em cima. Não, mas isso não vale nada. Nós somos todos iguais.
Não há diferença nenhuma entre eu e você. Absolutamente nenhuma. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos mordomos de Deus. A única diferença é que alguém tem que estar aqui. E Deus disse, é você que vai ficar lá. Alguém tem que comandar. Alguém tem que liderar o ministério de Deus. É você que é o líder. Mas só isso. Mas no mais nós somos iguais. Absolutamente iguais. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem um maior do que o outro. Todos somos iguais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero terminar mostrando que no versículo 22, Paulo termina a sua explanação com algo muito forte, mas muito forte. Ele diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, Jesus vem. Ora, quem são os que não amam o Senhor? Paulo, se alguém não ama o Senhor, seja considerado maldito, seja considerado filho da perdição, seja considerado vaso de desonra. É isso que ele está dizendo aqui. Quem são essa gente, pastor, que não ama o Senhor? São aqueles que não creem em Jesus, são aqueles que nunca se envolvem com a obra. Tem gente que é igual o carrapato. Carrapato gruda no animal e fica só o quê? Sugando sangue. Sabe? Tem gente que não move uma palha em prol da obra. Não faz nada em prol da causa de Deus. Às vezes a única coisa que faz é reclamar. Apontar defeito. Reclamar do pastor. Reclamar de fulano, reclamar de cicrano. Reclama se o culto terminou tarde. Reclama se termina cedo. Reclama do louvor. Reclama da palavra. Reclama de tudo. Mas não move um dedo em prol da causa de Deus. São esses que não amam o Senhor. São aqueles que não são generosos ao ofertar. Gente que é avarento. É mão de porco que chama, Mão de vaca. Como é que é? Mão de bebê também é assim, Mão de vaca. Né? Aquela mão fechada. Se botar um sonrisal aqui e mandar ela atravessar ali o rio da Barra do Ceará, ela atravessa, chega no outro lado, o sonrisal está intacto. Nem se molhou. Tamanha mão fechada que ela é. São esses que não amam o Senhor. São aqueles que não se sujeitam aos que são dedicados, aos que são consagrados à obra. Ao invés de se sujeitar, ao invés de serem cooperadores, ficam criando problemas. Ficam semeando discórdia. Ficam criando um ambiente ruim dentro da igreja. São esses que não amam o Senhor. Paulo, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Seja considerado maldito. Seja considerado cabrito. Seja considerado vaso de desonra. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado com o nosso procedimento. Com o nosso procedimento. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Está aqui, Se envolver com a causa de Deus. Você tem se envolvido com a causa de Deus? Que participação você tem tido na obra do Senhor? Em que você tem participado? Irmão Valdir tem sido também um refrigério, viu, irmão Valdir? Irmã Conceição. É porque é tanta gente que às vezes eu olho assim e digo, não, deixa eu falar, senão o pessoal pode dizer, poxa, o pastor foi injusto comigo. Não. Aqueles que são refrigério sabem. Sabe. Sabe o que é refrigério? Vou dar um exemplo grosseiro. É você num calor desgraçado no meio de um deserto e de repente alguém vem e traz uma água bem gelada para você beber e tomar banho. Oh, que beleza. Sabe? Você num calor, meu irmão, de matar. Não tem água, não tem nada. Alguém vem lá e está aqui, toma um banho. Bebe, mata a tua sede. Aquela pessoa que, sabe, socorre,
aquela pessoa que se faz presente na hora das dificuldades, nas horas extremas da vida. Pessoas assim são verdadeiros refrigérios para a nossa alma. Amém? Amém, irmãos? Então nós somos mordomos de Deus. Nada é nosso. Tudo pertence a Deus. Tudo. Eu já disse hoje de manhã, eu não quero mais que toque aqui nessa igreja aquela música Restitui. Ah, como eu demorei para acordar para isso. Eu demorei. E Deus às vezes permite isso para que a gente não fique com a bola muito cheia. Para que a gente não se ache o tal. Às vezes Deus permite, tá vendo? Se não sou eu a te alertar, tá vendo como você não é nada sem mim? Tá vendo como você é dependente de mim? Paulo passou vários dias sem discernir que aquela jovem adivinhadora era uma mensageira do diabo. Depois de muitos dias que ele foi discernir e repreendeu. Porque é uma barbaridade você cantar Não, eu não sei cantar nada. Dá uma palhinha aí, só uma palhinha para as pessoas lembrar. Bem pouquinho, vamos, Ergles. Bora, refrigério. Hã? Sem acompanhamento. Sem acompanhamento, só uma palhinha. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Olha só. Já imaginou a pessoa dizer para Deus: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu? O que é seu aqui? Nada. Nada. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não disse: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Ele não disse isso. Não, eu nasci nu, não trouxe nada. Vou morrer, não vou levar nada. O que eu tinha é de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma afronta a Deus, meu irmão. Isso é uma afronta. Nada é nosso. Nós não temos nada. O que você é, o que você tem, o que você vier a ter, o que você vier a ser, tudo vem de Deus. É Deus que é o dono de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé agora. Fique de pé todo o povo, toda a igreja.